Bom, 6h40. Acho que a gente pode ir começando, então. Bom, boa noite a todas vocês. Vamos dar início, então, ao nosso debate eleitoral do Calico. Calico sendo a entidade representativa de todas e todos os estudantes de graduação em computação na UFSC para essas eleições de 2023. Esse debate é para ser uma conversa tranquila, né? Eu espero que a gente não chegue a nenhum nível de desrespeito, né? Confio em vocês para manter esse um debate entre colegas, pelo bem da nossa entidade, pelo bem do nosso curso e especialmente, né, dos estudantes que estão trilhando esse curso, né, os nossos colegas. Então, primeiro momento, eu vou apresentar para vocês a metodologia. Depois a gente faz o sorteio da ordem das chapas, né? A gente vai ter um primeiro momento de uma saudação e apresentação da chapa, com 4 minutos por chapa. Em todos esses momentos vocês fiquem à vontade para complementar, né, entre membros da chapa, não precisa ser uma única pessoa falando o tempo inteiro. E tendo qualquer impasse a gente para o tempo, né, a gente retoma o tempo, sem drama, né, só uma questão de a gente manter alguma paridade entre as duas chapas e também restringir um pouco a duração do nosso debate. Então a gente vai ter esse primeiro momento de saudação e apresentação de minutos para cada chapa. Depois a gente vai ter 4 perguntas preparadas pela comissão eleitoral. Cada chapa vai responder a pergunta em 4 minutos. Depois a gente vai ter um momento para perguntas das chapas. Cada chapa vai ter o direito de fazer uma pergunta à outra chapa, que vai então responder. Então 1 minuto de pergunta, para formular, apresentar a pergunta. 3 minutos de resposta. E depois mais 2 minutos de réplica de quem fez a pergunta, né? Comentando a resposta. Então vai ter esse bate e volta 2 vezes, né? Uma pergunta de cada chapa. Vai ser uma pergunta só pro chapa? Sim. Mas em todas as outras perguntas e em todos os outros momentos vocês vão ter a chance de comentar, né, o que a outra chapa falou antes e tal. Então não vai ficar tão restrito assim. E por último a gente vai ter um espaço para perguntas do público. Então já aviso aqui, a partir de agora, o pessoal que está assistindo aí, que tem suas próprias dúvidas sobre as chapas, que está tentando se decidir aí, pode me mandar no privado aqui no Discord mesmo, ou no Telegram, uma pergunta, e no final a comissão eleitoral vai escolher umas 2 ou 3 e a gente vai apresentar também para que cada chapa responda a mesma pergunta, né, com 3 minutos de resposta. E por último, um recado final, uma despedida de cada chapa, 2 minutinhos. Ao longo do debate eu vou repetir esses tempos, vocês não precisam memorizar nada, né, a gente vai... Só para dar uma noção de como é que vai ser como é que vai se desenrolar o nosso debate. Então, nesse primeiro momento, eu vou sortear a ordem inicial das chapas e a partir de então, a cada momento do nosso debate, a cada pergunta, a cada coisa, a ordem vai trocando, né? Então, se agora uma chapa responder a pergunta primeiro e depois a outra, na pergunta seguinte, a chapa que respondeu por último na pergunta anterior responde primeiro, sempre alternando. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui rapidinho. Ter mais transparência. Então coloquei o nome das 2 chapas para sortear. E a ordem sorteada é primeiro a chapa Open Source, depois a chapa Lovelace, para fazer a saudação de 4 minutos. Então a chapa Open Source, fica à vontade para desmontar os microfones e eu vou contar o tempo num timer que eu vou até colocar na tela aqui para todo mundo poder acompanhar, para não ter estresse. Só peço 1 minutinho para encontrar a janela. Então 4 minutos, chapa Open Source para fazer a saudação inicial. Pode começar. Oi, eu vou falar aqui um pouco sobre a chapa Open Source. Meu nome é Kainan, acho que uma galera já me conhece, mas junto aqui comigo tá a Gisele, o Isaac e o Mikael.
O Luiz, não, o Fernando não tá podendo comparecer hoje. Ele comentou agora ali com a gente que ele tava voltando, tipo, ele tá voltando pra casa da UPA porque ele tava bem doente. Mas eu vou dar uma falada com vocês. Não sei se eu vou usar os 4 minutos, então eu vou gastar um pouquinho do tempo pra falar uma coisa antes de todo mundo, assim, pra todo mundo que tá ouvindo, que uma coisa que é legal de comentar sempre é que acho que as duas chapas sempre. É legal lembrar que, embora a gente esteja num debate, as duas estão sempre procurando o melhor aí pro curso de computação, pros estudantes principalmente. Então, eu peço que todo mundo aí ouça, sempre pensando pelo ponto de vista de que todo mundo está sempre querendo colaborar com vocês. E uma coisa que eu quis comentar isso também, porque a chapa open source, a gente conversou bastante entre a gente sobre uma coisa que a gente queria implementar bastante, que é a questão de fazer um pouco diferente da gestão que teve do Calico aí do ano passado, da qual eu sou a única pessoa dessa chapa que participei dela, conseguir abrir mais a chapa para as pessoas conseguirem participar dentro de alguma maneira. Um pouco diferente ali da chapa Lovelace, a gente quer fazer isso através de projetos, então a nossa chapa acredita bastante que a gente consegue fazer projetos dentro do Calico, você dá um nome para um projeto Amnésia, dá um nome para um projeto Movimento Estudantil, dá um nome para um projeto que é Mulheres Dentro da Computação, e por aí vai, e a gente consegue separar as pessoas responsáveis por esses projetos dentro do Calico, e aí a gente consegue fazer esses projetos acontecerem. Assim a gente consegue abrir o Calico bem mais para as pessoas participarem dentro dele, diferente um pouco do como tem acontecido no passado, onde praticamente, eu não posso nem dizer a gestão, porque a gestão não estava completa 100%, né, participando. Então as pessoas da gestão que estavam participando estavam cuidando de todas as atividades sem dar abertura para as pessoas de fora conseguirem participar, né? O foco da nossa chapa está bem voltado para estar dentro da jornada estudantil do estudante, então a gente quer focar, tá bem do lado do estudante, principalmente nas coisas que impactam ele diretamente ali, no médio, curto e até no longo prazo, da jornada acadêmica dele. Então isso envolve desde quando ele tem um problema com algum professor, com alguma matéria, a gente precisa ajudar ele, ou quando ele precisa fazer uma complementação de alguma coisa, da uma grade curricular, então a gente consegue trazer para ele eventos, como por exemplo a semana acadêmica, que tem retornado bastante aí nos últimos tempos e está sendo fortalecida. Uma coisa que a gente quer trazer bastante aí para dentro do curso é tentar trazer. É uma sugestão que, inclusive, não foi nem nossa, foi dada pelo coordenador de sistemas. Essa sugestão a gente quis incorporar, que é tentar trazer a semana acadêmica para do calendário do curso. Enfim, a gente quer estar presente nas coisas que impactem diretamente no dia a dia do estudante, seja com eventos, seja com palestras, hackathons, competições, etc., ou seja também na parte de conseguir ajudar os estudantes com dificuldades que eles têm dentro do curso. Então isso envolve desde quando a gente pega os calouros lá e faz com eles eventos de integração, apresenta a UFSC, faz manual do calouro, até quando a gente tem alguma dificuldade com algum professor, a gente precisa dar uma conversada com a coordenação. Uh, eu acho que é legal comentar hoje que a gente tem bastante gente aqui da Chapa que está conversando bastante. Eu tô falando aqui, principalmente sendo porta-voz hoje, porque eu acho que eu tenho uma facilidade de comunicação maior, mas eu também queria que o pessoal aí o Mikael, a Gisele também, acho que se puderem desmontar a câmera e se apresentarem, pelo menos, falarem o nome que estão e a fase que estão. Eu acho que é legal para a gente poder conseguir todo mundo se apresentar, se conhecer e a gente mostrar principalmente que a gente é uma chapa que está aí para onde a gestão está presente, a gente quer incorporar as pessoas que estão presentes aqui, né, nessa reunião e que estão no curso de computação para dentro da nossa gestão para a gente conseguir fazer esses projetos acontecerem, né? Eu tenho 27 segundos. Eu posso falar rapidinho quem sou eu, etc. Tentar ser meio rápido. Eu sou o Mikael, estou na quinta fase do curso de Ciência e Computação. E acho que é isso, a gente pode se apresentar também, que falta 15 segundos. Oi, gente, eu sou a Gisele, eu tô entrando na quarta fase agora. E é isso. Eu tenho 3 segundos, então. Eu A gente sou não vai ter Isaac tempo, né? e eu tô no 4 semestre mesmo. Indo pro quinto. Fechou. É isso. Valeu, galera. Obrigado. Agora, da mesma forma, 4 minutos para a Chapa Lovelace fazer essa apresentação. Quando quiserem. Boa noite. Eu sou o Curupira. Eu também me chamo de André às vezes. Imagino que o pessoal que já me conhece, mas enfim. Eu vou começar falando então um pouco da chapa. Eu lancei a gente fez já alguns vídeos no Instagram a respeito das nossas propostas. Acho que tá bem sintetizado lá, mas só resgatando. A gente quer muito uma abertura do centro acadêmico, assim, a gente quer ter mais pessoas interagindo. Então, a tal da questão da horizontalidade da abertura, onde a horizontalidade a gente não pretende ter cargos rígidos.
Então, o único cargo ali é o dinheiro, porque dinheiro tem que parar numa mão de uma pessoa só, né? Mas enfim. E aí, sobre a abertura do Calico, a gente pretende também fazer organizar comissões para fazer coisas mais elaboradas. Só que pro dia a dia, comissões é um negócio muito burocrático, né? A gente precisa de algo mais presente ali. E a gente acredita que esse elemento que falta, que precisa ter, são as reuniões que não acontecem muito, não andam acontecendo faz um bom tempo aí. E não é só uma questão de querer fazer essas reuniões, né? A gente tem que ir atrás dos estudantes para isso e tem que trazer bastante pauta relevante. Então eu vou deixar os meus colegas falarem um pouco das pautas que a gente pretende fazer. Então, acho que eu posso começar. Algumas coisas que a gente tem pensado são a respeito da formação, né, dos nossos colegas. Então, coisas como, por exemplo, a gente quer conquistar uma sala no INE para o pessoal do curso estudar. A gente quer promover mini-cursos de coisas que ajudem na formação, como, por exemplo, o mini-curso de Linux ou o mini-curso de Git. A gente está pensando também em fazer aulão de aulas que são de matérias difíceis e que não tem monitor. Acho que eu vou deixar a Brenda falar um pouco mais sobre outras coisas também. Outra proposta que está, assim, como das principais é a de integração. A gente quer fazer vários eventos, que ao longo desse ano e dos anos anteriores a gente não teve muito evento, assim, frequente ao longo do semestre, então a gente quer tanto focar nos calouros, fazer a integração deles no curso, ali na entrada, fazer acamento e vários eventos que possam fazer eles conhecerem melhor a UFSC, melhor a computação e se sentirem acolhidas. Também queremos fazer noites de jogos, tanto de tabuleiro, quanto de videogame, quanto jogos esportivos, mas focando nos jogos de videogame, que é o que a galera do curso curte. Somos focados na computação e, basicamente, gostamos de jogos eletrônicos. E já recebemos algumas propostas de alguns game makers que querem fazer parceria com a gente, então pensamos em tanto fazer essa formação nos jogos, porque muita gente entra na computação achando que vai ter essa formação na programação de jogos, mas não é algo que está presente, então queremos trazer isso. E também queremos fazer uma parceria para jogar jogos diferentes, jogos criados por pessoas que ou vieram do curso ou que estão na área, e também fazer com que os alunos entrem em contato com isso. Além disso, outro ponto é a representatividade feminina, que no curso é majoritariamente masculino, então a gente não tem nada, basicamente, que possa fazer com que as meninas se sintam acolhidas e também atraídas para o curso. Então, a gente quer fazer lá no começo, com o CDC de Portos Abertos, por exemplo, atrair Vai concluindo, por favor. fazer outros eventos, além disso, tanto atrair pessoal de fora, quanto fazer com que o pessoal de dentro se sinta acolhido, como uma ouvidoria ou eventos de formação. E acredito que seja isso, resumindo bastante as nossas propostas. Obrigado. Então agora, como falei antes, a gente vai passar para a parte de perguntas que a comissão eleitoral, cada chapa vai ter direito de responder. Ambas as chapas vão ter o direito de responder a mesma pergunta. É compreensível que vocês já cobriram parte desses temas na apresentação inicial de vocês, mas cada pergunta dessa pode dar uma chance de destrinchar ou mesmo reiterar alguma proposta que você acha importante. Então a gente agora inverte a ordem, como na rodada anterior a chapa Open Source foi a primeira, agora a gente começa com a chapa Lovelace. E a primeira pergunta é: como a chapa pretende executar a gestão do Calico em termos de transparência e participação? Então, repetindo, como a chapa pretende executar a gestão do Calico em termos de transparência e participação? Posso responder essa? Isso, então agora a chapa Lovelace pode responder em 4 minutos. Tá, então, primeiro eu vou ressaltar a transparência relativa ao dinheiro. A gente quer
todas as decisões de uso de verba vão ser realizadas nas reuniões abertas, onde qualquer estudante que participar das reuniões tem direito a voto. Então, a gente não vai fazer nenhuma decisão com dinheiro que seja nossa, e todos os gastos, todo o nosso histórico de gastos, a gente vai ter em algum lugar onde os estudantes possam acessar. A gente vai mensalmente, acreditamos que mensalmente publicar isso, né, o que a gente gastou, o que a gente não gastou, assim como os orçamentos também. Então, né, quanto ao dinheiro, é isso. E também, né, pautar de novo as reuniões frequentes e abertas, onde a gente vai decidir todas as questões dos nossos próximos passos e tudo mais. A gente pretende fazer reuniões frequentes, a gente pretende publicar, se a gente souber com antecedência, né, quais vão ser as pautas da próxima reunião, para que quem tiver interesse participe e dê seu voto nas questões que importam, né? Estão abertos para todo mundo participar. A gente também gostaria e quer fomentar muito a aproximação dos estudantes no centro acadêmico, e né, para quem puder nos ajudar, quiser nos ajudar, né, formar grupos, né, grupos de atuação, grupos de interesse que vão focar nos assuntos diversos que a gente possa, né, nos projetos que a gente possa decidir atuar. Deixar algum tempo se algum colega meu quiser complementar. Tá, eu quero complementar um pouco, principalmente sobre como é que vai ser a operação ali da gestão. No caso, a gente acredita muito na importância das reuniões, porque é com ela que a gente é transparente, né? Com as pessoas ali interagindo com a gente. Então, esse é o principal foco do que a gestão vai fazer também. A gente pretende fazer ficar revisando ali as funções que são necessárias para a realização dessas reuniões, seja escrever as atas, publicar elas, divulgar tanto as atas quanto as reuniões, coordenar ali a reunião, enfim, isso aí a gente vai revisando entre nós, para que todo mundo se acostume a fazer, porque se tiver alguém tiver uma eventualidade, outra pessoa consegue facilmente substituir essa pessoa ali naquele momento. Só que isso não fica preso na gestão. Outras pessoas que começarem a comparecer, elas podem também fazer parte disso, né? Elas podem fazer todas essas tarefas. A gente só tá ali para garantir que elas não vão deixar de ser feitas. E isso é algo que eu senti um tanto de falta, assim, nas outras vezes, em outras gestões, não só nessa última, como várias outras anteriores. Parece que existe um distanciamento, assim, entre a gestão e as pessoas do Calico, que a gente às vezes esquece que o Calico não é a gestão, o Calico são todos os estudantes do curso. Isso é algo até que precisa ser dito todo semestre, assim que os calouros entram. Já presenciei alguns semestres que não foi dito para os calouros e eles ficavam até surpresos com esse tipo de informação, porque realmente não passa essa sensação. Então, enfim, esse é um dos nossos maiores focos. Eu queria lembrar também que a gente acha que é importante os eventos de integração, também por causa disso, para trazer os estudantes perto do Calico e para a gente conversar, para a gente reunir, para a gente se aproximar e assim fomentar projetos e a união do centro acadêmico com o restante do curso. Obrigado. Agora a chapa Open Source também, 4 minutos. Vou repetir a pergunta uma última vez. Como a chapa pretende executar a gestão do Calico em termos de transparência e participação? Pode começar. Tá, acho que eu vou começar, falando uma coisa que a outra chapa falou ali, que eu acho que é meio unânime entre todo mundo, que a parte mais difícil aí da gestão do Calico, às vezes, é engajar pessoas, né? Então, é uma coisa que eu acho que todo centro acadêmico sofre, vai tentando há anos, é engajar pessoas, né? Sempre são feitas tentativas, etc. E o que a nossa chapa acredita bastante é que a gente consegue fazer isso através desses projetos, né? Então, o tipo de gestão que a gente quer fazer para conseguir aproximar as pessoas é que qualquer pessoa do curso consiga trazer um projeto para dentro do Calico e a gente consiga sentar juntos e estruturar esse projeto. Porque muitas vezes uma pessoa sozinha tem uma ideia, mas ela não tem sozinha força para executar, né? E a ideia é que o Calico consiga pegar, ajudar essa pessoa a fazer esse projeto ser executado.
Então, por exemplo, a gente tem um projeto de representatividade feminina, que a gente quer trazer, por exemplo, os projetos da ADA, né, do projeto ADA, que uma professora já é responsável, a gente quiser fortalecer mais alunos para ajudarem nesse projeto, e alguém traz esse projeto para a gente senta, vê os custos financeiros, vê o tempo de execução, vê o que a gente precisa de ajuda, como é que a gente pode engajar mais pessoas de fora, e a gente consegue trazer isso para dentro, para ajudar essas pessoas com esses projetos, né? Então, se a gente separando em projetos, a gente consegue fazer isso. Isso faz também com que as pessoas também tenham poder de decisão, porque quando elas estão dentro de projetos, fazem com que elas entendam melhor os assuntos com que elas estão trabalhando, e assim a gente consegue fazer com que as pessoas daquele projeto tomem melhores decisões sobre os projetos que elas estão participando. Sobre a questão de transparência, eu acho que uma coisa bem importante que a gente consegue fazer isso é a questão eu vou chamar de marketing, mas acho que essa não é a palavra certa, mas é a questão de sempre ter esclarecido o que a gente está fazendo, né? Então, a gente não acredita necessariamente que a gente precisa mostrar que a gente tá fazendo super coisas por questão de ego, mas a gente precisa mostrar para as pessoas entenderem o que tá acontecendo e poderem participar, né? Então, a partir do momento onde a gente tem projetos sendo executados, eu acho que o mais interessante para a gente conseguir engajar é mostrar para as pessoas esses projetos, para que pessoas que às vezes querem ser impactadas por esses projetos, mas nem sabem que eles existem, consigam existir, né? Acho que a Gisele tinha comentado comigo que tinha participado de bastante laboratórios, etc. E são coisas que ela queria trazer para mais contato com o Calico, que isso consegue atrair mais pessoas e a gente consegue aumentar um pouco o engajamento que a gente tem dentro do curso, dentro da gestão. Não sei se a Gisele quer comentar alguma coisa. Posso falar um pouquinho? Eu acho que o Calico, às vezes, eu senti isso no que eu entrei, né, que eu fui 1 ano de chapa. Eu participo de laboratórios, já participei de 3 laboratórios dentro da UFSC, e eu acho que isso pode dar uma engajada para trazer mais gente. Eu já entrei em laboratório de robótica, eu entrei num laboratório da Petrobras, que a UFSC tem, que é muito bom, e um laboratório da área do INE, né, de programação. Isso pode engajar muito e às vezes as pessoas não sabem. Quando eu falo que eu tô num laboratório de robótica, as pessoas ficam tipo, como assim isso existe? Eu não sabia que tinha dentro da UFSC, eu não sabia como entrar nisso. Isso a gente pode engajar bastante também. Sobre os programas femininos também. Eu já participei de vários programas, eu participei no Reprograma, que é uma atividade para as mulheres que não têm condições da área de programação. E é uma coisa que a gente pode estar trazendo para dentro do curso, eu já tenho uma experiência. Tem o PyLadies, que é um evento, Mulheres Incentivando a Python, que é uma coisa que a gente tem dentro do nosso curso, são 2 semestres inteiros de Python. Então eu acho que a gente pode trazer isso para dentro da nossa chapa. E a minha parte é isso. Não sei se os meninos vão querer falar mais alguma coisa. Eu vou dar uma complementada só no que ele falou, que uma coisa legal aqui, do contexto todo que ela está falando de laboratórios, de projetos, etc., é que uma das principais coisas que muita gente entra na universidade, ou muita gente já está na universidade e não sabe as coisas que existem, mas participa de uma em específico. Por exemplo, uma pessoa pode participar de um laboratório específico e não saber que muita coisa existe. Então, um dos principais fatores para a gente conseguir fazer pessoas engajarem é conseguir ter uma integração muito grande entre todas as entidades, entre todos os projetos, entre todos os laboratórios, etc. Né? E que nem comentei, essa parte de transparência, eu acho que o melhor método que a gente consegue fazer é fazer os projetos serem conhecidos. Não por questão de ego, da gente mostrar que a gente está fazendo algo, mas fazer um marketing muito bom em cima dos projetos que a gente está realizando, as pessoas, o que está acontecendo e conseguir engajar, conseguir engajar essas pessoas para dentro do Calico. Né? Obrigado. Então agora a gente parte para a próxima pergunta. E invertendo agora a ordem, primeira chapa a responder é a chapa Open Source, que acabou de responder. O que a chapa propõe para a integração entre as e os estudantes do curso? O que a chapa propõe para a integração entre as e os estudantes do curso? Então, chapa Open Source tem 4 minutos, quando quiser. Pode começar. Eu acho que eu vou começar falando da base, né, que são os calouros. Os calouros são as pessoas mais fáceis de engajar, porque elas já estão chegando no curso bem motivadas, né. Uma coisa que já tem acontecido bastante é a parte da integração dos calouros lá no início. No primeiro dia, a gente está distribuindo uma manual de calor, apresentando a UFSC para eles, conversando com eles, levando pro barzinho. Enfim, uma coisa que não tinha sido testada tanto antes, eu acho que tem dado certo, pelo menos eu vi que deu certo ali na última gestão. Enfim, eu sei que é uma gestão diferente, mas eu acho que é algo interessante, talvez tentar trazer, seja para nossa gestão, seja para da Lovelace, enfim, é a questão de o Calico conseguir trazer os estudantes, levar os estudantes nesses eventos, seja barzinho, seja um chefe na van para fazer uma noite de jogos, etc. E a gente conseguir dar um aporte financeiro para essas pessoas na hora que a gente estiver trabalhando com eles. Porque a gente sabe que muita gente entra com situação de dificuldade, etc. Eu acho que é bem importante a gente
conseguir ter uma noção de que muita gente às vezes tem medo de pedir ou tem medo de ir nesses eventos por questão de não ter condição, né? Seja de questão de não ter como voltar para casa depois, seja questão de não ter que comprar alguma coisa para comer e por aí vai, né? Sobre coisas ao longo do semestre, a gente tem bastante foco ainda no trote integrado, né? Uma coisa que todos os centros acadêmicos são bem firmes no trote integrado, que é um trote que não é um trote sujo, não é um trote, enfim, é um trote amigável em relação aos estudantes. Todos os centros acadêmicos participam, sem exceção, assim, participam fortemente disso e é algo legal para os calouros, né? Agora, falando um pouco menos de calouros, mas falando principalmente de pessoas do curso inteiro, o nosso curso é bem viciado em jogos, né? Isso aí não tem como negar, a própria outra chapa ali já falou. Noite de jogos é uma coisa que eu sempre gostei. A única coisa que a gente precisa de noite de jogos é a questão de força de trabalho ali pra gente levar a galera pra jogar, levar a galera pra se divertir, achar horários que sejam interessantes, por causa de questão de provas, etc. Né? Então, acho que o principal que a gente consegue fazer no meio do semestre é a questão de noite de jogos ou encontros semanais de rodas de conhecimento pra gente compartilhar, fazer mais grupos de estudos, coisas que fazem as pessoas se encontrar. O nosso curso é um curso que naturalmente é mais introvertido, então a gente precisa fazer as pessoas se encontrarem. E as pessoas são introvertidas não porque elas não gostam de ver outras pessoas. Agora alguns sim, outros não, né? Mas a gente porque a gente às vezes tem medo de se aproximar tanto por não saber como fazer isso, né? Então acho que essa questão é importante. E falando um pouco mais do final do semestre, uma coisa bem importante que a gente tem do centro acadêmico, em conjunto ali com a Atlética, é a questão da amnésia, né? A amnésia é uma coisa que movimenta bastante o centro acadêmico, é a principal fonte de renda dele. Mas também é uma fonte de onde as pessoas se conhecem muito, né? Então a gente tem vários staffs, a galera tá direto fazendo evento, tem os barzinhos, tem as mesas, tem as feiras, a gente vai direto lá na feirinha, né? Com a questão da amnésia, etc. E eu acho que os calouros sempre vão na amnésia, sempre vão em lote, assim. O resto do curso acho que também vai direto, a gente vai direto, muita gente do curso lá dentro. Então é um ambiente onde a galera se encontra, eu acho que é um ambiente que a gente pode fortalecer muito mais dentro do curso também, esse quesito da festa do curso e como é que a gente pode fazer para mais pessoas do curso irem na festa ou se engajarem nela para a gente fazer uma integração da galera do curso dentro dele. Não sei se a galera quer comentar mais alguma coisa, Mikael, Gisele, enfim. Falando agora sobre a Atlética, para quem não sabe, eu sou da Atlética também. Eu acho bom trazer esse lado atlético também, até porque a gente tem atletas dentro da computação, não temos só gente que é da área de esportes. A gente pensou também uma área que integre os semestres. Tipo, o campeonato de semestre. Tipo, um campeonatozinho de vôlei. A gente tem, exemplo, a Copa TM, que é a Copa da Atlética, que é um evento muito legal. É um evento que interage, não é um evento que, tipo, a gente precisa de gente que saiba jogar, mas é um evento que é pra integrar mesmo o pessoal. Eu venho falando isso com a 5, a gente já tá planejando isso pra fazer, até com o pessoal de sistemas, fazer uma integração legal. Então, e o evento de esportes que a gente também pensa, né? A gente pode fazer um campeonato online, cada um montar seu time também por semestre. Então a gente tem várias ideias para acabar unindo os nossos alunos, assim. Eu acho que é isso, cara. Obrigado, então. Agora, a chapa Lovelace. Mesma pergunta. O que a chapa propõe para a integração entre as e os estudantes do curso? 4 minutos. Certo, eu posso começar? Bom, sobre integração, a gente já falou algumas vezes, né, de que a gente gosta de frequência. Então, a gente quer muito que mantenha, pelo menos com eventos mais simples, né, como noite de jogos ou um torneiozinho de videogame. A gente pensou em trazer algum jogo antigo, né, um Mario Kart da vida, alguma coisa assim, que são bem mais acessíveis e as pessoas também têm mais contato. Mas isso é mais... isso é pouco, né, principalmente para o começo do semestre. No começo do semestre todo mundo tem muito mais vontade e tempo. E os calouros também chegam com bastante vontade de participar de bastante coisa. Então, o foco seria de receber eles logo de início. Na verdade, a gente já pretendia integrar desde lá do CTC de Portas Abertas, mas acho que a pergunta era mais sobre as pessoas do curso, né? Entre as pessoas do curso. Então, resgatar na verdade, segmento, né? O Mandado do Calor teve esse último ano também. Fazer o Linguicinha, o Chico, esses eventos que eram marcas de estrada, assim, tinham todo o evento. A gente pode deixar de fora os trotes sujos, que eram a praxe antes da pandemia.
E deixa eu ver se tem mais algum. Ah, sim. Tinha os filmes também. A gente acha uma outra. É mais pra experimentar, né? Vamos ver se as pessoas têm interesse de se reunir também em alguma sala CTC, algo assim, pra assistir algum filme que a gente pode decidir de antemão. Tem tanta coisa boa e eu não sei vocês, mas pelo menos eu, na graduação, passei a assistir muito menos filme. Às vezes, assim, nem penso nisso. E é algo tão tranquilo, tão relaxante. Acho que é algo que falta um pouco, né? Tá todo mundo tão tenso. São matérias densas. Então, enfim, vou deixar um pouco os meus colegas falarem também, para não monopolizar. Ah, outras propostas de eventos de integração que a gente pensou, jogos de tabuleiro. Tem muita gente na graduação que é interessada em RPG ou simplesmente jogos de tabuleiro em geral, então a gente queria trazer isso para o curso. No PET mesmo tem bastante gente interessada em xadrez, a gente fez um mini curso e veio muita gente interessada em aprender, então a gente quer ter noites em que as pessoas possam vir, possam trazer seus jogos, ou a gente pode seguir alguns jogos de tabuleiro e possam jogar ali juntas, interagir. E além disso, a gente também pensou em torneios de videogame com jogos online, que é bem popular entre os graduandos, tipo CS, LoL e realmente muitos jogos online, fazer campeonatos, e aquilo do videogame também a gente pensou em talvez comprar um videogame antigo para também fazer torneio de videogame ali uma noite e sortear algum prêmio, algo assim. Quanto a outros tipos de integração, como em lugares, a gente também pensou em, por exemplo, fazer esses eventos de integração como o churrasco do curso, algumas festas, para que seja algo regular, que tenha sempre pro curso, não seja algo que aconteça ou lá no começo do ano, ou lá no final do ano, ou só tipo, uma vez ali no meio do semestre e que ninguém de fato ficou sabendo, algo que seja presente ali no dia a dia dos estudantes, que eles possam ter contato com pessoas de várias fases do curso. Acredito que seja isso da minha parte. Deu o tempo da chapa, então obrigado. Então agora a gente parte para a próxima pergunta. Dessa vez respondendo primeiro a chapa Lovelace, que acabou de responder. A terceira pergunta é: como a chapa. Opa, desculpa. O Kainan caiu da chapa, o Kainan caiu da chamada, consegue botar ele como orador de novo? Claro. Achei até que ficava isso. Se a pessoa volta, devia poder continuar. Mas tudo bem. Bom. Então agora a gente parte para a próxima pergunta. Chapa Lovelace respondendo: como a chapa pretende conduzir a atuação conjunta do Calico com outras entidades representativas e iniciativas estudantis? Então, como a chapa pretende conduzir a atuação conjunta do Calico com outras entidades representativas e iniciativas estudantis? 4 minutos então para a chapa Lovelace. Perdão, me perdi um pouco. É a gente ou era o Kainan que tinha caído? Isso, É a chapa gente. Lovelace. Tá, desculpa. Bom, das entidades que a gente pretende se aproximar resgatar. Resgatar, eu tenho que parar de usar essa palavra. A gente pretende se aproximar bastante da Atlética. A questão de integração, querendo ou não, é eles que estão ali há um tempão, né? E confesso que, pelo menos aqui dos membros da chapa, a gente não tem muita proximidade ainda, mas a gente pretende ter. Já do PET, aí a gente é um tanto mais próximo, mas a gente pretende aprofundar isso, principalmente ali com as questões da SECOM. Mas, enfim, já tem 2 membros da nossa chapa que já são do PET. Então, seria até bem natural, assim, de se pensar isso. Outra entidade que a gente pretende aproximar é do DCE, porque nós estamos sentindo um pouco isolado também aqui no CTC, e do CETEC, obviamente, mas é que o CETEC ainda
tá ali um pouco, a gente ouve um pouco falar, mas para fora do CTC é muito difícil. E apesar de o CTC ser o maior centro da UFSC, ele ainda é menos da metade, né? Então, eu não sei vocês, mas eu não consigo puxar na memória muitas interações com essas outras pessoas. Eu fui ter um pouco mais esse último semestre e eu percebi o quão estranho eram essas outras pessoas para mim, assim, até dos assuntos, até, enfim, dos jeitos, dos eventos que a gente participa, a natureza dos eventos que a gente participa. Então, enfim, o DCE e alguns outros centros acadêmicos, a gente já teve algum contato com alguns, como, por exemplo, dentro do CTC Engenharia Sanitária e para fora do CTC o pessoal de Biologia. Eu acho que é melhor deixar o meu colega ali, que tem mais contato com eles, falar um pouco sobre o que a gente pode fazer para se aproximar e tal, e do que a gente conhece deles. Então, acho que eu posso dizer que a gente tem interesse em se aproximar de outros centros acadêmicos também, né? Em particular o de sistemas, né? Que é muito próximo da gente. Acho que a gente pode falar, pode fazer eventos juntos, eventos de integração, até eventos de jogos, enfim, várias coisas. A gente tem proximidade com alguns outros centros acadêmicos também, e tem alguns, inclusive, que a gente pode se inspirar. Por exemplo, o Centro Acadêmico de Biologia, não sei se alguém conhece, mas eu conheci, eu achei muito interessante, porque é incrível a quantidade de pessoas do curso assim que participam do centro acadêmico, a maioria, e ele é aberto, completamente aberto. Então, eu acho legal conhecer assim outros centros acadêmicos que já estão mais estruturados que o nosso, para a gente se inspirar em como, né, fomentar engajamento, como organizar reuniões, como mobilizar o curso. Eu queria também lembrar assim, a importância de órgãos como o DCE, por exemplo, para questões, assim, vou tirar da minha cabeça, mas questões que a gente sozinho não consegue resolver. Como, por exemplo, questões de bolsas para pessoas que não têm condição de se manter na faculdade, precisam de uma bolsa para pagar aluguel, sabe? Que são coisas que só no coletivo da universidade inteira a gente consegue fazer. Vou deixar um tempinho para a próxima pessoa. Bom, a gente se atrapalhou aqui um pouco com as horas, mas acho que tá de bom tamanho por enquanto, a gente complementando as outras. Obrigado. Então, agora a mesma pergunta para a chapa Open Source. Como a chapa pretende conduzir a atuação conjunta do Calico com outras entidades representativas e iniciativas estudantis? Então, 4 minutos para a chapa, fica à vontade. Beleza. Ao contrário ali da chapa Lovelace, a gente não tem ninguém do PET, mas a gente tem a galera da Atlética. Mas, assim, isso aqui não tem muito o que divergir deles, a gente quer se aprofundar bastante ali com as outras entidades, o PET. A empresa Júnior, acho que é um que não comentaram, mas acho que é o que a gente gosta de falar bastante sempre. A empresa Júnior aí a gente vê como algo bem interessante aí de opção no curso. É algo que as galera pode querer ou não entrar e pode ser algo interessante para a formação acadêmica da pessoa. E também, enfim, PET Atlética e o empresa Júnior. Mas uma coisa que eu acho que é legal de comentar é que, como a gente está com uma gestão bastante focada em projetos, não adianta a gente querer fazer, repetir o que eles já estão fazendo, né? Então, o principal foco que a gente quer fazer é fechar essas parcerias, né? Por exemplo, se a gente tem a questão de complementação de ensino, é algo que o PET tem bastante foco. Então, a gente não precisa ficar passando por cima do PET, a gente pode fechar uma parceria e fazer em conjunto. Assim como uma recepção que a gente tem hoje já, que a recepção, onde normalmente ela já é feita junto com a Atlética, né? E a Amnésia também. Em relação à parte mais representação estudantil, eu acho que, assim, às vezes a gente pensa muito grande. Eu acho que é legal a gente pensar grande e tal, mas às vezes a gente tem que começar um pouco mais do básico. Hoje, esse semestre, a gente teve, não vou nem dizer esse semestre, vou dizer esses últimos 2 meses a gente teve a reestruturação do CETEC, né? E o CETEC, para quem não sabe, não é só aquele espaço físico ali em cima que a gente tem. O CETEC é um grupo com todos os centros acadêmicos, junto com algumas outras entidades que têm um estatuto, que compõem o CTC, né? E esse centro, o CETEC em si, é um grupo onde a gente conseguiu várias coisas, a gente sempre consegue várias coisas falando aí com a coordenação do CTC, e é o principal ponto
ponto que a gente tem de entrada, às vezes, para a questão do DCE, né? Eles já vieram correr atrás da gente, eles admitiram que estavam tendo um distanciamento, mas algo que sempre se tem um pé atrás, por causa que sempre foi algo muito longe do CTC. E há um mês atrás, mais ou menos, eles começaram a falar com o grupo CTEC para tentar começar a se aproximar um pouco mais do CTC. Eu vejo que aí é a nossa porta de entrada para a gente conseguir a falar um pouco mais com a UFSC, porque às vezes quando a gente fala que a gente simplesmente quer entrar no ponto A, B, C e D, às vezes a gente está falando muito algo que a gente gostaria, que talvez seja a longo prazo e que a gente não consegue fazer. Então o nosso foco principal é a gente conseguir estruturar esse grupo do SEDEC com todos os centros acadêmicos, fortalecer uma aproximação que já tem acontecido nos últimos tempos com os centros acadêmicos que tem do CTC, e aí a partir desse ponto, com o CETEC estruturado, a gente conseguir influenciar bem, sabendo como é que a gente consegue atuar dentro do CTC, a gente consegue expandir para as outras entidades aí por fora dentro da UFSC, né? Gostei. Enfim, não sei se tem galera que comentar mais alguma coisa, mas acho que talvez da minha parte seja isso. Eu quero comentar uma coisa também. Eu acho que é importante falar, eu acho que não foi falado, de também não só se aproximar das atléticas e das empresas júniores e também enfim, das outras entidades que a gente tem, mas também de outros centros acadêmicos, que eu acho que isso é algo que é importante. Também só para somar forças em atividades que a gente vai fazer, seja aulões, como tinham mencionado, ou também até mesmo integrações assim. A gente tem vários HHs que a gente vê entre diversos centros acadêmicos juntos. E, enfim, qualquer tipo de cursos também que a gente pode fazer, porque existe interdisciplinaridade entre vários vários cursos, né? Por exemplo, o curso de sistemas é muito semelhante com o nosso curso, então a gente poderia fazer algum tipo de iniciativa junto com o Casim. E, enfim, acho que esse seria outro meio de integrar assim, e as propostas que a gente tem como chapa. O Casim teve uma reestruturação. Fala aí, Micael. Pode falar. Fala aí, velho. Tá, eu queria falar rapidinho também sobre a Amnésia, que é uma união forte que a gente tem de centro acadêmico com a Atlética. A gente sabe que pelo menos metade da galera que tá na Amnésia é do Calil, que a outra metade é da Atlética. E a Amnésia ajuda bastante o Calil com a gente ter um financeiro melhor pra gente conseguir dar todos esses eventos que a gente tá programando, e a gente quer com certeza manter essa união. Obrigado. Então, as duas chapas responderam. Agora a gente parte para a última pergunta desse bloco. Inclusive, se alguém precisar de um intervalinho, depois dessa última pergunta, a gente pode tirar uns 5, 10 minutinhos para respirar. Mas se não, também a gente toca. A próxima pergunta, então, quem responde primeiro é a chapa Open Source, que acabou de responder. E a pergunta é: o que a chapa propõe para melhorar a qualidade de vida das e dos estudantes do curso ao longo da graduação? O que a chapa propõe para melhorar a qualidade de vida das e dos estudantes do curso ao longo da graduação? Então, chapa Open Source tem 4 minutos para responder. Tá. Eu vou falar de 3. Então, eu vou falar de 3 pilares principais, que foram os que eu estou pensando agora. Eu posso estar esquecendo de algum, mas os 3 pilares que eu penso são o seguinte: melhorar o que já está bom, arrumar o que está ruim, e a gente conseguir melhorar um espaço físico para a galera ter onde estudar, para ter onde confraternizar, etc. Beleza. Questão do melhorar o que já está bom é o seguinte: a graduação é muito boa, mas a gente sabe que ela aborda assuntos mais gerais, que a gente precisa muito de contato com conhecimentos externos, né? E aí vem os projetos que a gente fala da questão de ensinos, quando a gente fala de a gente conseguir trazer palestras, conseguir trazer cursos, conseguir trazer competições que fomentem a galera a estudar por conta própria. E aí também a questão dos aulões, quando a gente tem matérias para a galera que está com dificuldades, que quer conseguir passar nessa matéria, né? Outro pilar que eu comentei foi o quesito de arrumar o que está ruim. Então a gente sabe que nenhum curso é perfeito. Vocês dizem que um curso é perfeito na UFSC, que eu acho que não existe. A gente tem vários professores que têm
são professores difíceis de lidar, que as matérias têm métodos de avaliação ruins, etc., ou que o plano curricular dela não é respeitado, e isso é o que é ruim, é errado, e a gente quer melhorar isso. Então isso tem diversas formas de fazer. Uma coisa que a gente quer deixar desde claro é que, assim, não é quando a gente forma uma chapa que a gente sabe tudo que a gente vai fazer, do jeito que a gente, como é que é o jeito que a gente vai fazer. Eu acho que é importante falar que a gente precisa das pessoas dentro de uma gestão, de um centro acadêmico, a gente precisa das pessoas dentro do centro acadêmico para a gente tomar decisões de como é que a gente vai fazer essas coisas, porque a gente precisa entender como é que é a melhor coisa. Então, a gente tem ideias, por exemplo, de puxar formulários, de entender quais são as maiores dificuldades dentro do curso, de conseguir abrir meios de comunicação oficiais onde as pessoas conseguem se comunicar com a gente, mas o segredo é que a gente não tem necessariamente uma resposta, o importante é o objetivo que a gente quer alcançar. A gente quer pegar professores que existem dificuldades, abrir mais turmas, sejam mais horários, sejam com professores diferentes, e por aí vai. E outro quesito outro pilar que eu quis comentar é a questão de espaço físico, né? Então existe o espaço físico do Calico. Claro, o Calico não é só espaço físico, a gente não pode dizer que ele é só isso, mas ele também é. E essa parte é muito importante porque grande parte acho que a maior parte das pessoas que estão no centro acadêmico, que convivem dentro da sede do Calico, elas não necessariamente vão nas reuniões do Calico, ou não necessariamente estão engajadas nele. Então é importante comentar que esse espaço é o espaço onde a gente consegue se comunicar com essas pessoas, consegue engajar elas, consegue, ou mesmo que a gente não faça isso, mesmo que a gente não queira que elas façam parte, porque elas talvez não estejam interessadas, a gente só quer trazer uma boa qualidade de vida para elas. É importante a gente entender que existe um espaço físico, esse espaço físico tem que ser melhorado. Hoje, ele está muito tratado como um depósito, a gente, então, tratar melhorias, comprar mais armários para a gente conseguir botar as coisas, reformar os sofás que a gente tem lá para eles serem baús, para os alunos conseguirem deixar materiais lá enquanto estão em algumas aulas, algumas outras coisas, conseguir, uma coisa que trouxe efeitos incríveis ali no último ano foi a questão do PlayStation 4, que no início pode parecer algo superficial, mas trazia 20 pessoas ao mesmo tempo ali para dentro da salinha, o que fazia muita gente estar sempre com qualidade de vida interessante ali. Enfim, o PS4 foi roubado, foi um infortúnio, mas em troca disso a gente ganhou muito mais acesso ao espaço físico, né? Muitas mais pessoas têm acesso hoje ao Calico do que se tinha antigamente. E eu acho que isso é algo que é legal de se manter, é interessante da gente manter isso, de as pessoas estarem no Calico, da gente reformar ele e de a gente conseguir fazer um espaço interessante para a qualidade de vida do estudante, tanto para estudo, quanto para confraternização, quanto para descanso, e por aí vai. Esses foram os 3 pilares que eu consigo pensar agora. Eu não sei se a galera aí da minha chapa tem mais alguma coisa. Senão... Sim, eu acho que também é importante destacar a nossa posição em relação a RN 017, que eu acho que o pessoal sabe que aquelas propostas que fazem as alterações no arredondamento de 5,75 e na quantidade de aprovações que tu pode ter por matéria. E, enfim, todo mundo sabe que a vida estudantil é corrido, sim. Tem muito estudante que faz carga horária de 40 horas semanais e, querendo ou não, ter esse alívio de poder reprovar X vezes uma matéria ou conseguir arredondar o 135 por 6 é algo que dá, querendo ou não, um respiro para o estudante. Então, a nossa chapa seria totalmente contrária às alterações propostas pela RN 017. Obrigado. Então agora a gente passa para outra chapa. Um aviso antes disso. Mais uma vez, se o pessoal que está assistindo aí tiver alguma pergunta a apresentar para as chapas, é só mandar no privado, ou no Discord aqui, ou no Telegram. E no bloco seguinte a gente vai fazer essas perguntas do público. Eu estou pedindo isso porque eu não recebi nenhuma ainda. E se for esse o caso, se a gente não tiver nenhuma pergunta, ou tiver poucas, a gente pode fazer mais perguntas entre as chapas, né? Mas eu já esclareço isso sem sufoco. Então agora a chapa Lovelace para responder a pergunta: o que a chapa propõe para melhorar a qualidade de vida das 12 estudantes do curso ao longo da graduação? Então 4 minutos, quando quiserem. Ok, pode começar. Tá, só vou detalhar melhor uma coisa que eu já tinha falado antes, que é sobre a ouvidoria que a gente quer ter no curso, que é realmente uma forma de melhorar a qualidade de vida não só das mulheres no curso, mas também com as pessoas negras, as pessoas LGBT, são realmente a minoria dentro do curso, e que a gente sabe que não é um ambiente, assim, confortável, principalmente sendo mulher, assim, que não é um ambiente muito confortável para estar. Então, ter uma ligação com o Calico, ter uma forma de pedir melhorias ou de só denunciar algum fato que aconteceu ali que não foi legal, tanto de professores quanto de alunos, já é muito importante ter esse veículo de comunicação ali, e que ser anônimo, mas também a gente pode ser uma forma de consertar essa situação, ou pelo menos trazer isso para a direção de curso, ser esse intermediador entre os alunos e a direção de curso,
que parece às vezes realmente muito distante. Outra coisa seria trazer eventos e fazer essa certa propaganda sobre as mulheres no curso, trazer representatividade, de certa forma, para melhorar o ambiente, não fazer com que elas se sintam sozinhas, não sentir que elas estão ali isoladas dentro da sala de aula, que geralmente são a minoria. E acredito que seja isso da minha parte. Então, eu vou acrescentar também, eu acho que eu falei isso outra hora, mas a gente tem interesse em conquistar uma sala no INE para o pessoal estudar, para o pessoal poder talvez reservar para fazer grupo de estudos, ou simplesmente para estar lá, para ter algum lugar na universidade para estar, além da nossa sala do Calico, né? A gente também quer dar uma limpada, uma organizada para ela, né, ter mais espaço para as pessoas ficarem. A gente também tem interesse em comprar um micro-ondas ali para a salinha do Calico, para o pessoal que traz comida de casa para poder esquentar. E talvez comprar uma cafeteira também, o pessoal, né, que está estudando lá, tomar um cafezinho. E é isso, vou passar a palavra. Certo. Quando a gente pensa em qualidade de vida, a gente tem que pensar bastante em tempo, principalmente para as pessoas da nossa área, que eu ouço de longe, que é mais recorrente de ouvir as pessoas reclamando é falta de tempo. E como é que a gente pode melhorar isso? Melhorando com que elas gastam o tempo delas, né? Diminuir a necessidade de gastar tanto tempo, principalmente com questões que auxiliam elas a se formar, né? Quem não quer ajuda para se formar mais rápido? Quem não quer ajuda com aquela matéria difícil? Quem não quer ajuda com aquela linguagem que nunca teve contato? Com aquele sistema operacional alienígena que tu só ouviu falar e quando tu começa a mexer, você tem que ler Wix e mais Wix em cima disso. Enfim, a nossa área tem uma infinidade de ferramentas. Então, a gente acredita que a gente vai aumentar bastante a qualidade de curso, qualidade de vida dos estudantes do curso, dando isso para eles, dando essa formação, dando mini curso de Linux, dando mini curso de Git, logo já nos primeiros semestres de LaTeX, né? Logo que eles entram, eles já veem isso. Isso é principalmente focado para os calouros, mas qualquer um vai conseguir participar, aquelas pessoas que ficaram com déficit nessas questões. E na questão também que a gente já falou um pouquinho sobre as obrigatórias, tem obrigatórias ainda bem difíceis, que tomam muito tempo. Isso é algo que precisaria da coordenação de muitas pessoas, mas a gente está disposto a dar um start ali, de começar a fazer alguns aulões de algumas matérias difíceis. Eu posso adiantar tipo o org, porque né, eu já fiz isso antes. Então, para experimentar, para ver como é que as pessoas reagem a isso, eu pelo menos acharia muito legal se a gente criasse essa cultura de a gente sempre ensinar as pessoas do semestre inteiro, né? Repassar o conhecimento, porque de pessoa para pessoa é mais rápido e mais gostoso, é mais prazeroso. Enfim, concluo. Obrigado, então. Então vou consultar mais uma vez. Alguma das chapas sente a necessidade de a gente parar por 5 ou 10 minutinhos. A gente já está em 50 minutos de debate aqui. Se alguém precisar ir ao banheiro ou pegar uma água, avisa, senão a gente continua. Parece que está todo mundo de acordo com continuar, né? Então a gente recebeu uma pergunta do público e eu vou tomar a decisão executiva agora de a gente fazer essa pergunta, as duas chapas respondem, e depois na rodada de perguntas entre as chapas a gente faz 2 perguntas de cada chapa, né, alternando, para que as chapas tenham mais chance de apresentar suas diferenças, né, suas propostas. Se todos estiverem de acordo, então a gente continua. Vou apresentar então a pergunta que a gente recebeu. Não, perdão. Eu tinha falado antes que na ordem que a gente faria primeiro as perguntas entre as chapas, depois as do público, né? Inclusive melhor porque a gente tem chance de se aparecer mais alguma. Então agora a gente faz a pergunta. Qual é a chave? Claro. Tu consegue mandar um novo link? Eu sei que tem algumas pessoas me perguntando, falando que o link está invalidado agora. Onde que tu acha melhor mandar? Eu mandei no chat aqui desse canal de voz, mas... Não sei. Grupo do Calico no Telegram. Eu acho que não, acho que tu manda aqui. E os 2 grupos do WhatsApp que eu tô... Manda aqui.
Mandando esse de sugestões aí pra quem não encontrou. É que o canal de texto associado ao canal de voz é sempre meio difícil de encontrar. Mas enfim, espalhei aí nos grupos o link pro pessoal. Então agora a gente faz as perguntas entre as chapas. Como a última chapa a responder foi a chapa Lovelace, a gente passa agora então para a chapa Open Source, fazer uma pergunta, tem 1 minuto para fazer a pergunta. Na sequência a chapa Lovelace vai ter 3 minutos para responder e de volta para a réplica de 2 minutos com a chapa Open Source. Então agora Open Source 1 minuto para fazer uma pergunta a outra chapa. Tá, a gente vai fazer a pergunta agora? Isso. Tá, beleza. Tinha entendido o contrário, desculpa. Tá, a gente tem 1 minuto para formular, né? Isso. Tá, beleza. Pode começar. Tá, seguinte, a gente viu que vocês inclusive aqui se postaram bastante como uma chapa com uma gestão aberta, né? E eu queria entender algumas coisas, acho que principalmente 2 coisas sobre isso, né? A primeira, na nossa visão, isso aumenta muito a burocracia, né? Porque toda decisão vai ter que ser tomada dentro de uma reunião. Então, a gente queria entender 2 quesitos específicos. Um deles é a questão de decisões sensíveis ao tempo. Por exemplo, no trote integrado do semestre passado, todos os CAs estavam comprando para os calouros capas de chuva na hora que começou a chover. Como é que vocês vão tomar uma decisão em relação a isso, né? E se vocês teriam que propor uma reunião antes para poder mexer em alguma coisa? Como é que essa questão de vocês estarem propondo pautas, mas se vocês todos têm votos e precisam de uma reunião para isso, o que impede de simplesmente uma quantidade massiva de pessoas contra as pautas de vocês e votarem contra as pautas de vocês, e seria como se vocês não tivessem uma gestão, no caso, né? Obrigado, então. 3 minutos de resposta para a chapa Lovelace. Acho que eu posso responder? À vontade. Tá, então, quanto à primeira pergunta, se nesse caso acontecesse isso, a gestão teria que conversar na hora e tomar essa decisão, né? Se a gente precisar comprar a capa de chuva, a gente compra a capa de chuva e depois, né, publica qual foi o nosso gasto, qual foi a nossa tomada de decisão. Foi isso. Assim, quando a gente fala de decidir em reunião, são coisas maiores, né? Comprar um videogame, decidir algo para dar ali umas semanas, enfim, algo que exige planejamento. Essas decisões de momento, assim, não tem problema nenhum de decidir ali na hora, até porque são custos um pouco menores e o importante é que também a gente vai ter a transparência de relatar para todo mundo. Então, enfim, não foge muito acho que é do consenso da galera. E a respeito da outra pergunta que me fugiu. Sim. O que impediria da maioria simplesmente votar contra as coisas que a chapa acredita? Nada. É justamente esse o ponto. A gestão ali não tá para decidir as coisas, ela tá ali para prover uma plataforma para se decidirem as coisas. O nosso principal foco é manter o debate dentro do curso, as pessoas decidindo juntas. A gente acredita na vontade da maioria. A gente acredita que até porque não adianta nada ter uma decisão melhor de uma minoria, sendo que a maioria não vai participar, não vai, sabe? Tipo, não faz sentido. A nossa força está justamente na nossa quantidade, né? A gente tem o intuito mais de, claro, debater um pouco essas questões. A gente não pretende simplesmente fazer um plebiscito, assim, porque a gente acredita que tem pouco debate. Então, a gente pretende fazer alguns plebiscitos com questões mais de uso mesmo, assim, questões mais diretas, né, como a questão do micro-ondas. Seria importante de jogar para a galera, até para entender as demandas deles, de todo mundo. Mas essas outras questões a gente acha, mais para a maioria das questões, na verdade, a gente acredita que isso tem que ser decidido em reunião e a palavra final é a da maioria ali, ó, do voto simples mesmo. A gente não... enfim, acho que é isso. Não sei se queres comentar mais alguma coisa. Certo, Ele tá é isso. acabando. Então, é isso.
Agora 2 minutos de réplica da chapa open source. Tem réplica? Não. Tá, beleza, só pra saber. Não, tranquilo. Seguinte, assim, acho que vocês focaram um pouco ali na questão do guarda-chuva, do guarda-chuva, da capa de chuva, né? Mas eu quis dizer, tipo, de decisões em geral que são sensíveis ao tempo, né? Existem várias decisões que são sensíveis ao tempo, né? Por exemplo, tu tá, sei lá, no barzinho com calouros, tá em pagar uma batata pra eles, mas do nada chega 20 calouros a mais e é um gasto expressivamente mais alto. Tem momentos onde tu não consegue simplesmente falar com a tua gestão, né? Então, acho que, assim, uma coisa que é legal de comentar é que às vezes é legal ter um estatuto, um regimento interno, pelo menos da própria gestão, de como é que tu vai tomadas de decisões que precisam ser tomadas de maneira rápida sem a outra gestão, né? Seja um teto de gastos ou alguma pessoa, pelo menos uma quantidade de uma pessoa que pode aprovar, etc, né? Porque, assim, burocracia, ela não é boa, ela é usada porque ela é necessária, não porque ela é importante. A burocracia, ela é necessária, não desejada, né? Então acho que é legal a gente comentar isso. Ninguém gosta de burocracia. Isso é uma coisa que me dá uma agonia um pouco de pensar que sempre a gente vai ter milhões de reuniões, sendo que nem necessariamente são necessárias, né? Sempre me ensinaram, pelo menos um pessoal, isso meu, né? De que as reuniões são boas quando elas são para tomadas de decisões importantes e não só porque elas têm que ser feitas. Inclusive, elas têm que ser evitadas o máximo possível, né? Então, quando a gente tem tomadas de decisões em conjunto, a gente utiliza as reuniões para isso, não só porque a gente tem que fazer reuniões e ponto. Do quesito do segundo ponto ali que a gente comentou, né, sobre a questão de ter muitas pessoas, a gente vê pegando um pequeno problema que é o seguinte: às vezes tem muita gente que vai só vai quando é um assunto do interesse dela. Numa reunião, por exemplo, tem uma pauta que é do interesse dela, ela vai lá e fala sobre isso. Porém, tem pessoas que estão mais envolvidas no dia a dia de cada assunto, de projetos, no nosso caso, de cada projeto, e essas pessoas têm uma qualidade de decisão melhor, né? E aí fica a dúvida um pouco de quanto que a gente precisa tomar qualidade de decisões melhores ou a gente precisa optar por decisões que sejam majoritárias, às vezes de pessoas que não estão tão envolvidas nos projetos, né? Assim, eu acho que é legal quando a gente se propõe como gestão e a gente tem pautas, que a gente consiga pelo menos exercer essas pautas, porque as pessoas estão votando na gente para isso. Então, se as pessoas votam na gente em cima de algumas pautas que a gente propõe e a gente dá uma grande abertura para essas pautas simplesmente serem ignoradas, porque na verdade essas pautas é mais uma opinião conjunta das pessoas que têm os mesmos votos que as outras, talvez isso seja um pouco distorcido na minha visão, né? Na nossa visão da open source. Obrigado. Então agora a gente parte para a pergunta da chapa Lovelace para a chapa Open Source. Então, mais uma vez, 1 minuto para formular a pergunta, 3 respostas, 2 réplicas. Então, chapa Lovelace, quando quiser. Certo. A gente queria perguntar, então, quando é que vocês acreditam que burocratização é necessária? E como é que funcionava a burocratização da última gestão, né? Pelo menos o Kainan, que fazia parte dela, se ele puder fazer uma autoavaliação, acho que é importante, assim, para todo mundo, tentar entender as críticas que ele tem, né, à própria gestão, para que ninguém repita elas. E não sei, tem mais alguma coisa? Acho que é isso. Então, 3 minutos para a resposta da chapa Open Source. Primeiro dizer que eu gostei da pergunta, tá? Eu acho que é uma pergunta importante, assim, tá? Primeira coisa, a burocracia da última chapa, eu vou começar respondendo pela segunda questão, tá? Eu acho que é uma coisa que todo mundo ganhou de ouvir. Foi horrível, tá? Foi péssimo, assim, tipo. A gente tinha uma chapa de 5 pessoas, onde 2 pessoas participavam ativamente, e isso ferrou muito a história, mas não foi só isso também, tá? 2 pessoas às vezes conseguem fazer muita coisa, desde que a gente consiga falar com as pessoas. Ouvir as pessoas, eu acho que é a principal parte, e a gente teve muita dificuldade nisso. A gente tomava todas as decisões de forma sozinhos, né? Então, os projetos, que eu comentei, que são, mesmo que existissem projetos dentro da chapa, eles eram executados somente pela galera da gestão, e quando a gente sobrecarrega as pessoas com isso é inviável. Então, essa é uma autocrítica, assim, de que a gente tem que envolver pessoas de fora dentro do Calico. Isso não tem como as pessoas de fora do Calico simplesmente irem nas reuniões, darem algumas ideias, mas quem tomar 100% das decisões ser só a gestão que está ali, né? A gente não tem como... Então, o que o Open Source está falando é que a gente entende que as pautas que as
propostas que a gente está trazendo, elas têm que ser avaliadas têm que ser avaliadas como principais focos, principalmente pelas pessoas que estão votando na gente, acreditando nisso, mas a gente tem que principalmente ouvir das pessoas. Não quer dizer que a gente não vai ouvir as pessoas, a gente com certeza vai. A gente só vai ter um pouco mais de filtro sobre os projetos, quais projetos estão entrando, como é que vai funcionar, como é que vai ser a execução deles, e a gente vai, enfim, tá disponível para todos os projetos para a gente conseguir ajudar as pessoas a concluir os objetivos deles. Sobre como que a burocracia é necessária, na minha visão, a burocracia ela é necessária quando a gente tem que tomar uma decisão em conjunto sobre algo que demanda opiniões divergentes. Por exemplo, não adianta nada a gente fazer uma reunião se todo mundo já sabe que a opinião de todo mundo é sim. Às vezes, claro, é legal ouvir, mas a gente pode fazer isso muito bem com uma enquete no grupo do Telegram, explicando direitinho o que a gente precisa. Agora, se a gente tem uma coisa que precisa de debate, por exemplo, a nova RN que teve, é uma coisa que ela tem muitos tópicos, a gente não necessariamente vai concordar ou discordar dela. Talvez alguns tópicos sejam interessantes, talvez alguns não sejam, enfim, embora a opinião pessoal, eu acho que são todos ruins. Mas, às vezes, a gente pode ter coisas que são... Quando a gente não consegue chegar em um consenso de decisões simples, dentro de ambientes de maneira rápida, que não precisam de tanta burocracia, a gente precisa puxar uma reunião. Uma coisa que já me falaram sempre interessante é falar assim, a gente tem 3... É um exemplo, tá? Não estou dizendo que vai ser assim, mas a gente vai montando um grupo, no grupo a gente vai montando pautas, e quando a gente reúne, por exemplo, 3 pautas, a gente monta uma reunião. Ou quando a gente decide que uma pauta é importante bastante, ou sensível ao tempo, para ela ter que ser resolvida de maneira urgente, a gente consegue fazer uma reunião para isso, puxar uma burocracia pra cima. Tem 25 segundos, não sei se vocês querem comentar alguma coisa, pessoal da minha chapa, ou se tá ótimo. Bom, então obrigado. Agora 2 minutos de réplica da chapa Lovelace. Certo. Eu entendo que burocratização ela atrapalha decisões rápidas, mas a gente vê como muito necessário para questões que exigem planejamento. Quando a gente está querendo incluir o máximo de pessoas, quando a gente está querendo incluir as pessoas do curso que não estão presentes no Calico, a gente precisa de planejamento, a gente precisa anunciar com antecedência as reuniões, a gente precisa deixar que as pessoas consigam se planejar. Né? Se a gente diminui muito a burocratização, pelo menos ali do que a gente pode perceber, fica reduzido ao que já está, né? Fica muito reativo. Então, eu não tive uma impressão muito inclusiva nessa resposta, né? Eu não tive uma sensação muito aberta, na verdade, né? Parece que vai ser algo mais reativo para quem já está ali, para quem já concorda ali com o que está funcionando. Claro que essas questões maiores como a RN são importantes. Acontece que essa organização, essa coordenação das pessoas não nasce do dia para a noite. A gente precisa manter o contato já desde antemão e a gente precisa achar assuntos relevantes que justifiquem essa coordenação. Claro que a gente não vai ficar se unindo para decidir a marca do micro-ondas, mas a gente precisa achar assuntos importantes para que as pessoas venham a essas reuniões. Mas enfim, desculpa, eu acho que eu tomei muito tempo. O meu amigo queria falar um pouco. Acho que eu só tenho isso que a gente acha que é importante ter algumas pautas, né, que a gente publica reuniões para que as outras pessoas do curso que acham que aquilo é importante, interessam com aquilo, possam participar das decisões. Ou também possam sugerir pautas para a gente trazer em reunião para que elas tenham voto no curso. Né? Não precisa tudo numa sala fechada e depois só apresente as decisões das pessoas. Obrigado. Então, a gente recebeu várias perguntas agora no final do pessoal que está assistindo, os nossos colegas. Então, acho que a gente não faz a pergunta então entre as chapas e responde as do pessoal, como era planejado já inicialmente. Então, a gente recebeu 5 perguntas. Eu vou selecionar, consultei a comissão eleitoral aqui, nós vamos selecionar as 3 primeiras que a gente recebeu. E cada chapa vai ter o direito de responder em 3 minutos. Open source, né? Que a última pergunta foi feita pela Lovelace. Então a pergunta que a gente recebeu de um colega é:
Qual é a visão das chapas com relação ao empreendedorismo, inovação e mercado de trabalho no curso de computação? Caso a intenção seja de abranger esses tópicos, como fazer para trazer essa realidade para perto dos alunos? Vou repetir. Qual é a visão das chapas com relação ao empreendedorismo, inovação e mercado de trabalho no curso de computação? Caso a intenção seja de abranger esses tópicos, como fazer para trazer essa realidade para perto dos alunos? Então a primeira chapa respondeu a chapa Open Source. Tem 3 minutos. Beleza, seguinte, não é trabalho do Calico querer limitar as opções, ajudar a abrir as opções, tá? A gente, as pessoas que estão dentro de uma gestão em concordarem ou não, a gente acredita que o principal é que a gente apoie as pessoas nas decisões que eles tomem para a carreira profissional. Seja a questão acadêmica, empreendedorismo, questão de querer trabalhar numa empresa grande, numa empresa pequena, enfim. O curso de computação queira seguir, o trabalho nosso é ajudar essa pessoa, independente de qual seja, independente da pessoa pessoal dentro da gestão com isso. A gente precisa de mão de obra para isso, ou seja, a gente precisa de pessoas que estejam engajadas dentro do Calico para isso. É a questão de parcerias com palestrantes, com empresas, etc. A gente já teve palestras ali da Estônia, a gente já teve palestras, acho que da BG. Assim, são caminhos, que nem eu falei. As pessoas que não se sentem confortáveis e querem seguir com outras áreas, ou que não concordam com isso, não precisam comparecer. Então a gente quer apoiar esses projetos para as pessoas que são interessadas. Enfim, outro quesito bem importante é que o curso de sistemas a gente sabe que já é bem mais focado nisso. E assim, a gente não tem o mínimo interesse em tornar o curso de computação. Você já tem mais palestras, já tem mais matérias, tem muitas matérias do curso de sistemas que a gente gostaria, que muitos alunos gostariam de pegar optativas e são nessa linha, e essa linha não está. Então, essa é uma coisa que já teve na SECOM, o coordenador de sistemas falando que queria conversar com o Calico. É uma conversa muito interessante para a gente conseguir aproximar pessoas que têm interesse em algumas linhas do curso de sistemas para dentro de computação. Não sei se a Gisele quer falar uma coisa sobre questão de laboratório, não sei muito bem se tem a ver com isso. Mas se ela quiser comentar alguma coisa, acho que pode ser. Tem tempo? 55 segundos. Nesse e-mail, eu não sei se engloba tanto, mas a integração com os laboratórios também é muito boa. Eu, por exemplo, faço parte do laboratório de mecânica, então eu acho que dá pra gente trazer tudo pro nosso meio. É um laboratório de robótica, acaba envolvendo bastante gente de computação. Mas, além disso, eu acho que trazer o lado de empreendedorismo de sistemas é um ótimo ponto. Não tem muito o que a gente fazer, tipo, em questão de transformar o curso em empresa, mas a gente trazer oportunidades, tipo, um incentivo para isso, sabe? Da minha parte. Além disso, acho que uma coisa legal de comentar é que a gente tem a empresa Júnior. A empresa Júnior, por histórico, já é uma entidade que é distante aí do centro acadêmico. A gente já demonstrou bastante interesse em se aproximar dele. Acho que uma coisa que a nossa chapa fortalece bastante, que a gente está sempre aberto para a empresa Júnior querer vir conversar com a gente, e todas as entidades que fazem parte do curso de computação, para a gente fortalecer principalmente as parcerias para trazer mais benefícios para os alunos. Obrigado. Vou repetir a pergunta para a chapa Lovelace agora. Qual é a visão das chapas com relação ao empreendedorismo, inovação e mercado de trabalho no curso de computação? Caso a intenção seja de abranger esses tópicos, como fazer para trazer essa realidade para perto dos alunos? 3 minutos para a resposta. Eu vou começar. Vou esperar saudar o tempo. Tá. Então, a gente está pensando em trazer ex-alunos da faculdade para dar palestras. Talvez também trazer representantes de empresas da cidade para dar palestras, para apresentar as empresas. A gente pensa também em fazer, talvez, cursos, assim, ou umas rodas de conversa sobre mercado de trabalho, e trazer questões como essa. Tem muitos alunos também que abriram suas próprias empresas, né? Então a gente ia achar legal trazer alguns desses para palestrar, como eu vi uma palestra na SECOM de um caso desse que eu achei foi bem legal.
deixar um pouco de tempo para meus colegas falar. Pois é, a gente começa a sentir dois tipos de ansiedade no curso, né? Quando a gente entra e quando a gente sai. Quando a gente entra, a gente precisa daquele acolhimento. Quando a gente sai, a gente precisa daquele direcionamento, né? A gente precisa tentar entender um pouco esse lugar desconhecido. Então, isso seria uma ótima forma de trazer os formados do curso. A gente tem tantos por aqui, é um mercado tão forte, né? Volta e meia a gente vê a empresa aí fundada por um aluno do nosso curso. Mas, para além disso, a gente também pretendia trazer uma aproximação com comunidades de open source, como, por exemplo, a KDE, que já deu algumas palestras na Secom em edições anteriores. E é sempre muito interessante, porque a gente tem um contato assim, com um programa mais real, realmente grande, com um escopo grande. E, pô, tu tá produzindo lá junto com o Linus Torvalds, né, no mesmo projeto que ele, acho que ajuda bastante o portfólio, como alguns membros da cadeia já trouxeram. A gente tem, inclusive, vários... enfim, é que a cadeia é algo que já tem aproximação já desde antes, né? Tem o Caravela também, que era um programa de extensão, por exemplo. Então, a gente pretende também tentar resgatar um pouco essas entidades de extensão para trazer um pouco de luz para esses tempos tão escuros de desemprego, né? Até a nossa área anda sendo afetada aí com desempregos em massa esse ano. Então, causa sempre um pouco de ansiedade. Mas acho que é isso. Não sei se quer complementar mais uma coisa nos últimos 10 segundinhos. Então é isso. Obrigado. Obrigado. A gente parte então para a próxima pergunta, das 3 que a gente vai fazer. Vamos para a segunda. E quem responde primeiro dessa vez é a chapa Lovelace, que acabou de responder. Tempo é um grande desafio para muitos alunos do curso, tendo em vista que a maioria trabalha e cursa graduação. Reuniões presenciais e votações síncronas impedem muitos desses estudantes participarem das decisões do Calico, e muitas vezes essas decisões não representam o pensamento geral do curso e, por consequência, diminuem o senso de pertencimento e engajamento com o centro acadêmico. O que as chapas pensam para mitigar isso? Ambas estariam abertas a decisões assíncronas, com votações abertas no Moodle do Calico por 24 horas, para os estudantes poderem participar ativamente do dia a dia do centro acadêmico? Essa pergunta eu não vou repetir, mas espero que tenham compreendido. Então, primeiro responder a chapa Lovelace, 3 minutos. Eu acho que eu posso começar. Então, a questão, eu entendo a preocupação de não conseguir participar das reuniões. A gente entende que tem muita gente muito atarefada, que é muito corrido. Acontece que assim, é muito, muito necessário que a gente tenha essa conversa assim. Pode ser até pelo Discord, a gente pode... É isso que é o importante que a gente tenta dizer. A gente precisa conversar, a gente precisa chegar perto um do outro. Então, se você tem uma agenda muito atarefada, vem conversar com a gente. Algum horário a gente tem que encontrar. Nem que seja 10 minutinhos, 15 minutinhos. 10 minutinhos que seja, 10 minutinhos só pra conversar daquele assunto ali que tu se interessa, sabe? Pode ser pelo Discord, mas a gente prefere dar vez para reuniões presenciais, mas enfim, isso é algo que a gente vai do tato ali, vai das condições. Então, a gente pode passar por um plebiscito também, mas ainda assim antes seria bom né, fazer algum enquetes no Moodle e tal, mas mesmo assim acho que seria importante, pelo menos da minha visão, e que a gente pelo menos discutisse isso um pouco em reunião. Algo que eu não sei se alguém da Chapa quer falar alguma coisa. Posso continuar? Eu teria, mas talvez você acabe falando a mesma coisa, então... Então, fale você. Tá, eu ia só somar então que, às vezes, por exemplo, você tem a gente, por isso que é importante a gente publicar com antecedência, assim, quais são as pautas da próxima reunião,
para que as pessoas interessadas possam falar com a gente, tipo, ó, nesse dia aí eu queria participar, mas eu não posso, né? Qualquer coisa do tipo. Para daí a gente encontrar, assim, um horário em que todo mundo que esteja interessado participe. Ou se ainda assim não puder participar, então a gente conversa uma parte, né? A gente conversa primeiro com um grupo, depois com outro, né? Nosso papel como chapa é fazer a ponte entre os estudantes. E, né, e quanto a certos assuntos, acho que sim, a gente faz plebiscitos, como, por exemplo, a questão do micro-ondas, a gente pretende fazer um plebiscito quanto a isso, para ver o que os estudantes querem, e outros assuntos que podem surgir. Vou deixar tempo antes que eu ocupe. Enfim, é porque um problema. Eu entendo isso porque em gestões anteriores, quando tinha reunião, geralmente tinha todo aquele né, atraso, tipo, espera mais 15 minutos, aí tem os encaminhamentos, e aí repasse, e aí tem várias pautas, né? Então, o que tu queria saber estava lá pro final e tal, então a gente já conversa de antemão para saber o horário que pode vir, pra gente já encaixar ali pra você participar mesmo, pra participar ali do que você tem interesse, sabe? Eu Claro acho que esse que. é. Pode falar. Tá, Conclua. vou bem rápido. A gente justamente, essa é uma das razões pelas quais a gente quer fazer reuniões frequentes, que é justamente para que elas não sejam longas e para que você possa participar da reunião que te interessa, sabe? Para você não precisar ficar indo uma reunião de 3 horas para falar sobre um assunto que você quer. É isso. Obrigado. Agora, para responder a chapa Open Source, gostariam que eu relesse a pergunta? Certo. Tempo é um grande desafio para muitos alunos do curso, tendo em vista que a maioria trabalha e cursa graduação. Reuniões presenciais e votações síncronas impedem muitos desses estudantes participarem das decisões do Calico, e muitas vezes essas decisões não representam o pensamento geral do curso e, por consequência, diminuem o senso de pertencimento e engajamento com o centro acadêmico. O que as chapas pensam para mitigar isso? Ambas estariam abertas a decisões assíncronas com votações abertas no Moodle do Calico por 24 horas, para que os estudantes pudessem participar, para os estudantes poderem participar ativamente do dia a dia do centro acadêmico? Então, 3 minutos para responder. Assim, eu vou concordar com a pessoa que fez a pergunta num quesito. É difícil mesmo quando poucas pessoas votam, porque, enfim, nem sempre todo mundo engaja, poucas pessoas votam e a gente acaba tendo uma pequena parcela tomando essa decisão, né? Assim, cara, a gente estuda estatística, a gente tem uma matéria de estatística. Então, se a gente for fazer as contas de estatística de amostra de pessoas que tem no curso, pessoas que a gente está representando e pessoas que estão votando, a gente vai ver que o nosso voto, a quantidade de votos que a gente tem normalmente nas reuniões presenciais acaba sendo meio irrisório, sabe? Então, que nem eu já comentei antes, a gente quer tentar diminuir essa questão de burocracia para pontos onde a maioria das pessoas a gente já entende que já concorda, etc. E a gente conseguir tomar decisões menores, etc., em grupos onde a gente consegue ter debate com todo mundo que está dentro de um grupo de Telegram, por exemplo, né? Então, a gente, sim, com certeza, assim, uma coisa que a gente pensa bastante aqui, por exemplo, se a gente está numa reunião presencial, porque é um assunto muito importante que precisa ser debatido, ou, por exemplo, a gente precisou fazer presencial por algum motivo, não conseguiu fazer no Discord, precisou ter um debate para as pessoas tomarem para tomar as decisões das suas votações, mas é uma coisa que não é tão sensível ao tempo. A gente tem um tempo, uma semana para tomar essa decisão, por exemplo, para informar alguma entidade superior sobre qual que é a decisão que a gente está tomando. Cara, não tem o mínimo problema da gente pegar essa votação e levar para um lugar onde todo mundo consiga votar para a gente conseguir uma maior quantidade. Por exemplo, o grupo do CETEC fez isso com a Nova RN, né? A gente fez um debate grande ali sobre todas as diretrizes que a gente estava conversando, etc. Formou uma opinião. Depois a gente fez um formulário para tentar todo mundo ver quem é que ia votar, para pegar pesquisas, para depois a gente tomar as decisões em cima, junto com todos os grupos ali do CETEC, etc. E por aí foi. Ou seja, cara, tipo, decisões que precisam ser debatidas, tudo bem, a gente entende que precisa ser presencial, que precisa fazer no Discord, decisões que não precisam ser de tanto debate, que a maioria das pessoas já concorda, etc. A gente pode puxar uma votação simples no Telegram, e votações que não são sensíveis ao tempo, mas que a gente quer ter a gente precisa de uma relevância grande de amostra, assim, de pessoas que vão votar para a gente conseguir tomar uma decisão. A gente não tem o mínimo problema de os debates serem, por exemplo, no Discord ou presencial, e a gente conseguir tirar essa votação junto com todo de todos os debates que foram feitos, etc., para a galera votar em um dia ou até, enfim, dependendo do tempo que é sensível essa tomada de decisão, né? Tem 45 segundos, não sei se alguém quer falar alguma coisa, mas... Foi isso, acho que foi. Obrigado, então.
Então a gente parte agora para a nossa última pergunta do debate, antes do encerramento. E agora quem responde primeiro é a chapa Open Source. O novo currículo da computação é uma demanda antiga e era previsto para 2024.1. Como as chapas pensam em auxiliar a coordenação do curso nesse processo para ainda em 2024.2 termos a nova grade? Vou repetir. O novo currículo da computação é uma demanda antiga e era previsto para 24.1. Como as chapas pensam em auxiliar a coordenação do curso nesse processo para ainda em 24.2 termos a nova grade? Então, chapa Open Source, 3 minutos para responder. Tá, isso é algo meio complexo, porque não depende só nem da gente, nem só da coordenação, tá? Quando a gente faz um currículo novo, tem que mandar pra a reitoria manda lá pra cima, e daí vai, volta, vai, volta, vai e volta. Então, assim, não vai entrar em 2024.1 não porque não fizeram as ações necessárias no tempo, etc., mas é porque tem muito currículo na fila, tá? Muito currículo na fila pra ser avaliado, pra conseguir entrar no nosso currículo. Não é só a universidade que quer mudar ponto, tá? Tem o MEC, tem que aprovar, etc, não sei, enfim, não lembro agora todas as unidades que tem que aprovar, mas tem muito currículo na fila. O que a gente pode fazer, principalmente, é auxiliar esse currículo a ficar o mais redondinho possível, porque os maiores problemas de atraso é o bate-volta, tá? Então, bate-volta, claro, a gente tem um sonho de como estudantes de um a gente consegue fazer para fazer um bom currículo já alinhado com os professores. Então, a gente precisa de uma boa comunicação ali nas cadeiras que a gente já tem do curso de computação, para a gente conseguir, enfim, a gente tem pouca cadeira, mas pelo menos a gente conseguir fazer o máximo de influência possível que a gente tenha para construir um bom currículo em com os professores, para esse currículo não ter que voltar e a gente conseguir aprovar ele o mais rápido possível. Não sei se alguém mais quer falar alguma coisa aqui dentro da minha chapa, né? Mas acho que o principal é a galera que está ouvindo assim, entender um pouco como é que funciona essa burocracia do currículo, né? Ele vai e volta, não é só a universidade que decide. Então a universidade faz um pedido, etc. Não tem que ser aprovado, e se ele tiver mal feito, só que a gente consegue influenciar nesse quesito, vai ajudar na construção de um bom currículo que favoreça tanto os nossos interesses, quanto os professores, quanto o das entidades superiores que aprovam ele ou não. Obrigado, então. Vou repetir a mesma pergunta para a chapa Lovelace. O novo currículo da computação é uma demanda antiga, era previsto para 24.1. Como as chapas pensam em auxiliar a coordenação de curso nesse processo, para ainda em 2024.2 temos a nova grade. 3 minutos para responderem também. Oi, acho que eu posso responder essa, porque eu junto com o Kainan estamos lá no colegiado do curso, que é onde é debatido essas questões, e realmente, assim, o grande agente, a princípio, são as pessoas da administração, aí logo em seguida os professores, e enquanto a gente não disputar, enquanto a gente não ser incisivo, em último entra a gente, que é inclusive o que está acontecendo. É uma demanda antiga, já dos centros acadêmicos, das gestões anteriores, tipo, há muitos e muitos anos, de aumentar a transparência. E eles não atendem muito a isso, não. Assim, quando eles chegaram com o currículo esse ano, acho que no final do ano passado, acho que eu estava falando um pouco, eles chegaram com o negócio pronto, assim. Eles chamaram eu e o Kainan de última hora. Tudo que a gente comentou ali por cima, porque a gente não tinha como ter visto isso antes, eles simplesmente, eles praticamente ignoraram e usaram a justificativa de que, meio que já estava tudo decidido. E esse decidir não inclui a gente. Né? Não tem nenhum estudante dentro do grupo que discute essas questões. E eles estavam claramente já bem familiarizados com todos os conceitos lá. Então, assim, a resposta mais curta é: a gente não tem como influenciar tanto a curto prazo e provavelmente não vai acontecer no ano que vem, assim, é muito, muito difícil, assim. Entre eles próprios, entre eles mesmos, eles comentavam que eles queriam, que eles vão aproveitar aí as matérias que já tem e tal, para já tocar, e a galera lá de administração disse: não tem como, tem que estar tudo tipo, eles são muito burocráticos, assim. Se vocês acham que a gente estava falando burocrático, vocês têm que parar para ver o que é a administração. E, enfim,
Então, assim, é um lugar que a gente tem que disputar, a gente tem que disputar muito. A gente tem que já pensar no que vai ser discutido lá antes de chegar lá, porque lá a gente não tem tempo. Então, essa é a melhor forma que eu consigo imaginar aqui, rapidamente, né, pra dizer pra vocês. Não sei se alguém da Chapa quer falar mais uma coisa, mas é que a gente tem que chegar lá preparado, sabe? A gente tem que fazer um levantamento de antemão, tem que ver quais disciplinas que dão problema, por que dão problema. Mesma coisa para plano de ensino. É que isso já aconteceu, por exemplo, para plano de ensino. Teve gestão anterior que começou a pegar plano de ensino, revisar e tal, começar a criticar, e eles até começaram a atender um pouco, mas assim, é tudo tão, já passou, vocês não têm mais voz, entende? Então a gente tem que realmente estar à frente disso, não tem outro jeito. E é isso. Obrigado, então. Essa era a nossa última pergunta. Agora a gente tem um tempinho para um recado final, uma despedida aí, de cada uma das chapas de 2 minutos. Então, a chapa que começa dessa vez é a chapa Lovelace. Então, 2 minutos para um recado final. Chapa Lovelace? Então, eu queria agradecer pelo debate. Eu acho que Eu acho que não dá pra te ouvir, Pedro. Ah, meu Deus. Não tô ouvindo mesmo? Eu tô Tô ouvindo. vendo, eu tô vendo. Eu tô ouvindo. Foi só eu que não tô entendendo. Ah, é? Continua? Todo mundo menos o Pernambuco escuta? Tá. Então, eu acho que foi construtivo. Eu acho que a outra chapa fez. Ah, teve outro link que tá falando que não tá me escutando também. Pode ir falando, tá gravado aqui, eu tô escutando pelo menos, vai dar pra assistir depois pelo menos. Bem, então, acho que eu só queria dizer que a outra chapa também fez pontos construtivos. Enfim, eu acho que vai ser um bom ano para o Felipe ano que vem. Eu queria dizer que os estudantes do curso pensam muito sobre formação, né? Sobre se formar logo. E super justo, né? Toda a pressão que existe. Inclusive, isso até mitiga um tanto deles que aparecem aqui, mas eu fico muito feliz com os que apareceram, com o que vocês conseguiram, o que a gente consegue construir aqui, só de juntar aqui já deu pra entender vários déficits aqui que a gente tem. É sempre muito, muito gostoso. E eu queria que as pessoas tentassem levar isso pra quem não conseguiu chegar aqui, né? Acho que é sempre muito, muito importante de que acho que é sempre muito importante de que eu não sei, assim, é muito... droga. Eu não sei o que dizer, gente. Eu não sei o que dizer, assim. Eu fico um pouco apreensivo com a situação das coisas, eu fico um pouco apreensivo com como as coisas não andam acontecendo. E eu queria muito que a gente saísse disso. Então, enfim. Boa noite. A gente acredita no movimento estudantil e na integração dos estudantes com o centro acadêmico, com os centros acadêmicos e, enfim, a gente juntos, juntos consegue lutar pelo nosso curso. Obrigado. Então agora, 2 minutos para a chapa Open Source deixar seu recado final. Eu acho que uma coisa que é legal a gente falar, acho que eu sempre termino o debate com essa pauta, que é tipo, as duas chapas estão querendo melhor pro Calico, sabe? E principalmente pros estudantes da computação.
Tipo, quando vocês olham pra gente, eu penso principalmente que vocês pensem o que você acha que vai mais contribuir pra galera ajudar e votem consciente nisso, né? Não só pela amizade que vocês têm, etc., mas o que realmente vocês acreditam que vai ajudar o curso a crescer bastante, ajudar os alunos a, enfim, que entram no curso, né? Aí falando um pouco sobre a nossa despedida, assim, aqui desse debate, né? Primeiro agradecer a todo mundo que tá assistindo. Enfim, uma quantidade de pessoas aí que... É legal ver que a gente consegue movimentar a galera pra trazer um debate num domingo à noite. Domingo? Não, já é domingo não, desculpa, quarta-feira à noite. Quarta-feira à noite aí, a galera praticamente de férias. Enfim, não sei se. Acho que a gente já falou bastante aí das nossas propostas, etc. Acho que só é legal lembrar aí que nós somos a Chapa Open Source. A gente quer focar bastante aí no quesito de estar presente na jornada estudantil, na questão de eventos, de formação estudantil, de ajuda às pessoas, de ajuda aos estudantes, né, nas dificuldades que eles têm. E principalmente aí no quesito de querer ajudar o curso a crescer, ser um curso bom aí para todo mundo e a galera que entra. Eu também acho que eu não sei muito bem exatamente o que falar aqui, mas o principal é agradecer a galera que está assistindo e lembrar sempre que o Calico é para vocês, ele é de vocês, ele é para vocês. Então a gente espera que, independente da gestão aí que esteja assumindo o Calico, que vocês estejam engajados e que vocês sejam parte do Calico, né? Vocês estejam ativamente aí no Calico, trazendo as ideias de vocês, os projetos, seja o que for. Não sei se a galera quer falar mais alguma coisa. Agradeço o debate, outra chapa, e espero que, enfim, o corpo estudantil vote consciente e que 2024 seja um ano com uma gestão boa, seja qual for das chapas eleitas. É isso, galera. Obrigado pelo debate e votem consciente. Obrigado, então. Quero, por último, elogiar as duas chapas aí, pela preocupação com a nossa entidade, pela preocupação com os colegas, por ter a iniciativa de formar uma chapa, né? Todos os debates são necessários antes, né, de chegar aqui nesse momento de apresentar para os colegas, para formular uma chapa, né? Especialmente nesse final de semestre, todo mundo bastante atribulado, né? Vários de vocês eu sei que trabalham. E mesmo os que não trabalham, né, certamente é um esforço que a gente faz de tirar esse tempo, essa energia para se dedicar ao coletivo, né? Ambas as chapas fizeram um debate bastante sério, do começo ao fim, e bastante respeitoso, né? Bastante fraterno. Então, isso é algo de se reconhecer aí, torcer para que isso siga sendo parte da tradição do Calico, né? De estudantes de computação serem assim tão com esse espírito de cooperação, né? E também agradecer aí, como o pessoal já agradeceu, quem estava acompanhando, pedir para conversarem com os colegas, né? Avisem do processo eleitoral, falem sobre as chapas, né? Sobre as propostas que estão sendo apresentadas. É um momento que a gente tem que fazer o esforço de levar adiante, né? Quem não recebeu a mensagem, quem não recebeu a notificação, precisa ficar sabendo das eleições, precisa pensar sobre isso, né? Então, convencer as pessoas da importância da entidade e do papel que ela desempenha. E, por último, avisar, né? A eleição é amanhã e sexta-feira, começando à meia-noite, então daqui a poucas horas, né? Indo até na sexta-feira às 9 horas da noite, para a gente poder ter o resultado não muito tarde na sexta-feira à noite. E é isso. Se alguém não tiver acesso ao módulo do Calico, por onde vai ser a votação, é importante que comunique a comissão eleitoral, ou eu, ou o Julian, ou a Nicole, qualquer um dos três, e a gente vai providenciar acesso imediatamente. É para todos os estudantes do curso terem acesso, mas qualquer problema avisem a gente. E é isso. Muito obrigado aí às chapas e os colegas que assistiram. Uma boa noite para todo mundo. Eu não ouvi o que o Pedro falou, eu só queria agradecer também a comissão aí, né? Não sei se, eu não ouvi o que o Pedro falou, então não sei se chegou a agradecer, mas é um trabalho 100% voluntário aí, valeu os três, principalmente pela disponibilidade de tempo, e tava difícil achar a galera, então... Muito bem falado, muito bem falado. Aí estamos todo mundo no final do semestre, foi apertado para todo mundo, mas todo mundo, né, tentou pelo menos ali, tava lá. É isso, galera. Fim do programa. Valeu aí. Valeu.